Oi pessoal, aqui é o Miguel de novo, esse é o Decode, podcast para a gente decodificar as principais tendências tecnológicas do mundo hoje. Estamos de volta aqui nessa quarta temporada. A ideia é a gente falar sobre as principais tecnologias, como eu já disse. Então estou falando de metaverso, NFTs, criptomoedas, inteligência artificial e por aí vai. Se você gostar, não esquece de seguir a gente no Spotify, dar 5 estrelas no Spotify ou na plataforma de podcast que você estiver ouvindo. E se você gostar muito, você pode ser um patrono do podcast. Eu vou colocar um link para isso aqui na descrição do episódio. Trecho da entrevista do caderno Informática e etc. do jornal O Globo de 2003. Abre aspas. A heterogeneidade da tecnologia, com altos dispositivos de conectividade, fez com que as empresas se ligassem e disponibilizassem mais as informações para parceiros, funcionários e clientes. A economia hoje está totalmente integrada por processos eletrônicos e compartilhando cada vez mais informações. À medida que passam a ser distribuídas, surgem mais pontos de acesso que podem ser usados por pessoas autorizadas ou não autorizadas. Pronto. Criou-se aí um cenário propício para que pessoas não autorizadas efetuem fraudes, sabotagens, invasões e roubo de informações. A conversa de hoje é com Marcos Sêmola. Ele é sócio da Ernst Young, professor da Fundação Getúlio Vargas e um dos maiores especialistas em cibersegurança do Brasil. Formado em ciência da computação em Petrópolis, já estudou em universidades renomadas no mundo todo, incluindo Harvard, a REC de Paris e a London School of Economics and Political Science. Além da carreira agitada, o Marcos é um grande amigo, uma pessoa que me inspira demais profissionalmente. É um orgulho, uma alegria muito grande ter você nesse papo aqui comigo. E vamos começar aqui. A gente estava conversando antes de gravar, eu estava lendo alguns artigos também, falando esse texto da abertura, ele foi escrito em 2003, são 20 anos atrás, né? E aí é uma daquelas ideias que, quando você vai lendo, na verdade, a entrevista inteira, eu li só um trecho da entrevista, você vai lendo e sabendo que foi escrito há 20 anos atrás, aí você fica assim, caraca, esse cara é um profeta. E aí, eu queria começar com essas 3 perguntas, e aí você escolhe qual você responde primeiro. Qual é o futuro da cibersegurança na Web 3.0? Então, já sua profecia para isso. Se você já entrou no metaverso. E a blockchain, cara. Dizem que a blockchain é tão segura, mas ao mesmo tempo o que mais aparece na mídia são fraudes, usos ilícitos das criptomoedas, dos NFTs, que ficam na blockchain. Então, que segurança é essa? Caramba, Miguel, bom, obrigado pelo convite, é um prazer também estar contigo. E você conseguiu em 3 perguntas criar conteúdo para 3 podcasts, né? Mas Não, escolhe uma, vamos escolhe uma. tentar, vamos tentar, vamos responder as 3, pô. Mas numa profundidade adequada para o tempo que a gente tem. Vamos pensar o seguinte, a primeira pergunta, repete a primeira pergunta. Não, era sobre a sua experiência no metaverso. Eu sei que você é um habitante antigo do metaverso, você Sim. já tá já estaria entrando ali para Avatar se aposentando, quem sabe. Mas eu queria que você contasse a tua história com o metaverso. Não, legal, boa pergunta, sim. Bom, o metaverso, e a gente não chamava disso, né? Apareceu para mim pela primeira vez em 2004, 2005, quando eu me mudei para Londres, né? E eu tenho alguns hobbies, um deles é a fotografia de rua, e que eu comecei a praticar muito intensamente lá em Londres. E como eu sou da área de computação e sempre muito entusiasta, né, de tudo, toda novidade, eu tomei conhecimento do Second Life e fui experimentar, né? À época, não me lembro bem a computação disponível, né, os CPUs disponíveis ou a memória, mas vamos botar aí 20 anos atrás. Eu tinha limitações, né? Mas o Second Life já era um ambiente muito modernizado. Nós tínhamos um avatar e esse avatar ele se deslocava por um mundo virtual, um mapa. Eu me lembro bem que o avatar, quando se deslocava, ele meio que levitava e você via o avatar deslocando para o ponto que você queria, né? E assim eu comecei a explorar esse mundo, mas eu tentei encontrar uma aplicação para ele, né? À época era muito difícil imaginar como é que eu poderia usar o metaverso.
E eu resolvi montar uma galeria de fotografia para expor as minhas fotografias lá, né? Então eu comprei um terreno, construí lá um galpão e botei na parede as fotografias, me lembro, acho que 12 fotografias para serem vistas. Obviamente que em 2005, Mas você ficava com lá vendo se a limitações de galera tava vendo? conexão, olha, eu ficava lá assim e fiquei lá durante 2 ou 3 semanas. Depois eu percebi que ninguém entrava lá na minha galeria, porque era um mundo ainda muito vazio, ou um mundo com poucas pessoas, e não existia uma conexão entre o real Uhum. e o virtual. Ou seja, você não tinha um Instagram na época para você anunciar que você tinha uma galeria no metaverso para convidar as pessoas a Uhum. visitarem e conhecerem. Então, então era uma coisa um pouco standalone, né? Eu fiquei lá, achei um barato a experiência, mas muito pouco prática, né? E Uhum. assim foi minha experiência no metaverso, curta, é, mas com interesse de explorar mais. Os anos se passaram, 2005 para cá, estamos falando de quase 20 anos, e a gente agora vê o metaverso, a palavra, né, ganhando toda a mídia, né? Todo mundo se jogando nesse negócio. Uhum. Fundo de venture capital para metaverso, empresa de software só para metaverso e vários metaversos sendo construídos, Uhum. né? Então a gente pode falar depois sobre a minha experiência mais recente, né, com os metaversos. Uhum. Eu achei legal isso que você falou do colocando o metaverso ou os metaversos como não uma substituição às redes sociais, mas complementares, porque fica essa ideia, né? A web 3.0. Então a gente vai deixar de ter rede social, vai deixar de ter um Instagram para ter o metaverso. E na verdade não é bem isso. O metaverso ele é um lugar que precisa ser divulgado para as pessoas entrarem. Ele não tem essa coisa de ser um feed, né, que você segue. Você não tem como estar em vários lugares ao mesmo tempo. O seu avatar também não vai conseguir olhar, né? Então uma coisa não exclui a outra. Olha, Miguel, você tocou num ponto perigoso. Eu vou te explicar por quê. Nenhum de nós é capaz de dizer como será de fato o metaverso, a convivência dele com as outras tecnologias, como é que a existência dele vai interferir no comportamento dos usuários. Eu Uhum, posso arriscar palpites aqui, né? uhum, Vamos imaginar o seguinte: a Web 1.0 foi a web em que os motores de busca foram conhecidos, indexavam os sites, né? uhum, Na internet. Os primeiros e-commerces foram surgindo, HTML bem básico, né? A uhum, Web 2.0 é a web das redes sociais. É a web do mobile first, uhum, é a web do usuário criando conteúdo, né? Se a gente for pensar aí 20 anos atrás, você tinha, não sei, 5, 6 emissoras de televisão abertas, né? Hoje você tem 7 bilhões de emissoras de televisão. 7 uhum, bilhões é um exagero, porque é o número uhum, da população mundial. Mas uhum. 2 bilhões de Potencialmente. usuários são usuários do Facebook. Logo, são 2 bilhões de canais de conteúdo, né? Uhum, Então a gente saiu disso, Web 2.0, aplica apps, né, em tudo quanto é lugar. uhum, Nós estamos vivendo isso, Web 2.0. E agora o que está sendo desenhado é a Web 3. E a Web 3 não é o metaverso. A Web uhum. 3 é Exatamente. um conjunto de tecnologias que estão sendo aplicadas, e essas aplicações ainda são bem iniciais, muitas outras poderão surgir, E o que metaverso é envolve uma das blockchain. aplicações. É É. uma das aplicações, envolve blockchain, envolve contratos inteligentes, envolvem tokens não fungíveis, envolvem descentralização, né, das organizações, Uhum, envolve inteligência artificial e o metaverso, uhum, né? uhum, Então, eu estava ontem conversando com um grupo de conselheiros, do IBGC e sobre isso, né? E aí eu dizia o seguinte: olha, nós já estamos vivendo o virtual intensamente. Estamos há 2 anos nos reunindo, conversando, tomando decisões de negócio virtualmente. uhum, Vocês me vendo, eu vendo vocês, nós falando ao mesmo tempo, full duplex, né? Estamos uhum, falando de fibra em casa, com bandas que nunca se imaginou. uhum, Tá tudo aí. uhum, Só que nada disso até agora é tão imersivo a ponto de você se confundir com o virtual e o real.
E esse acho que é o grande lance, né? A grande promessa por trás da Web 3.0, onde o metaverso é apenas uma das aplicações, é a possibilidade de você ter à sua disposição dispositivos que ofereçam uma experiência para o usuário tão realista que depois de algum tempo lá dentro, ele já se confunde. Ele já não sabe se ele está no real ou no virtual. Porque ele vai colocar um óculos e de repente ele vai quase que tentar tocar aquela pessoa que ele está vendo ali, porque ela parece tão real. E ela, quando se afasta de você e fala, você ouve ela bem baixinho. Quando ela fala com você mais perto, você ouve mais perto. E se ela está do teu lado direito, você vai ouvir mais do ouvido direito. Ou seja, tudo vai ficar tão mais real que as pessoas vão se confundir. E não é só isso, Miguel. O que o metaverso promete é que com a evolução da camada mais central, né, desse ecossistema, que é a infraestrutura, né, o 5G, isso evoluir, chegar na mão de todos, a interface com o usuário, né, com o humano, também evoluir com esses óculos e tudo mais. Isso tudo vai sendo o alicerce para a última etapa da cebola, a última camada, que é a experiência do usuário. E aí, meu amigo, você não vai mais entrar no Mercado Livre digitando no browser mercadolivre.com, escrevendo no texto de busca celular, né? Você simplesmente vai botar o óculos e vai ser teletransportado para uma loja, porque você já tem um modelo mental de consumir coisas andando numa loja, né? E você vai literalmente andar, você vai se aproximar dos produtos, você vai ler os rótulos, você vai ouvir um anúncio de promoção lá em tempo real, você vai chamar um atendente, tirar dúvidas com ele sobre aquele produto, e isso vai ficar tão simples e tão real que você vai passar a querer ter experiências metaversicas, não sei nem se essa palavra existe, mas porque é tão natural, real, prático, que você vai começar a trocar essas coisas, né? O real pelo... Essa é a aposta da Meta. O Zuckerberg deu uma entrevista recente onde ele diz que a aposta dele é exatamente essa. E o óculos da Meta, que é aquele óculos de realidade virtual, ele está muito próximo disso, cara, sinceramente. Eu não tive a chance de experimentar ainda. Eu outro dia estava numa estação de esqui, que obviamente eu estava não, né? O meu avatar estava numa estação de esqui. O avatar. E, cara, eu te juro, eu fui tentar fechar a janela, assim, eu em algum momento ali, por alguns segundos, eu esqueci, cara, foi uma coisa impressionante. Assim, inclusive já existe não sei se já está catalogado ou não, mas já existe um transtorno que as pessoas que usam muito esse tipo de dispositivo passam a achar que estão usando esse dispositivo quando estão na realidade real. É muito louco isso, né? Olha, e a aposta dele é essa, ele fala isso, que no futuro, ele está falando do futuro daqui a 5, 10 anos, ao invés de ter celular, as pessoas vão ter... E não é só o óculos de realidade virtual, é o óculos de realidade aumentada também. Porque, por exemplo, se o meu óculos aqui projeta alguma coisa, por que eu preciso ter um teclado, um monitor, uma mesa? E aí ele fala, vai além. E o metaverso, quando você tiver os wearables, né, que ele chama, que tem uma luva que me transmite sensação tátil, porque o ser humano não é só visual, tem o cheiro, tem o gosto. Então, assim, a discussão é profunda em relação ao metaverso, mas eu acho que você tocou nesse ponto que é o que eles estão tentando resolver lá. Como é que a gente transforma isso numa realidade, numa realidade de fato, né? Isso aí você começa a ter essa discussão: o que é real, o que é virtual. O assunto, Miguel, ele tem múltiplas facetas, né? Porque vamos pensar o seguinte, vamos quebrar o que a gente falou até agora em pedaços, como se fosse um cubo mágico, né? Primeiro ponto, nós estamos numa sociedade hoje
que mistura gerações. Então mistura gerações que não se adaptaram à tecnologia, né? Meu pai tem quase 80, não é um bom usuário de tecnologia, de uma maneira geral. Você tem aqueles que viram a internet nascer, né? A minha geração. E vocês têm mais 2 ou 3 gerações à frente que nasceram dentro da tecnologia, né? Simplesmente um amigo meu estava me contando ontem que o filho pequeno chegou na televisão da sala e foi com o dedo na televisão para passar para o lado, como se fosse touch, né? Passar, que ele não estava gostando daquele programa, né? Então ele foi com o dedinho arrastar para o lado. Sobre filho pequeno, Então, olha só que loucura. Outro dia o Joaquim, meu filho tem 4 anos, ele estava assistindo um desenho na televisão e em um determinado momento ele virou e falou assim: Alexa, pausa. Aí pausou. Falou para eu fazer xixi, foi ao banheiro, fez xixi, voltou, sentou e falou: Alexa, continua. Ela continua. Eu não sabia disso. Meu filho tem 4 anos. Eu não sabia que você pode controlar a televisão sem usar um controle remoto. É muito louco. E essa é uma coisa legal, sabe? Porque isso mostra, é muito louco e mostra a diferença geracional, né? Eu apesar de ser bem conectado, ter muitos gadgets, eu não me habituei ainda com os comandos de voz. Eu não curto a Siri, eu não dou os comandos em casa. Eu tenho uma Alexa do lado da minha cama e anteontem eu me lembrei e falei: Alexa, News. E aí ela lê as notícias do dia, né? Do jornal. Mas eu não estou habituado. Quando eu me lembrei disso, eu curti, né? Que eu estava na cama e ouvindo as notícias. Mas eu não. Essa geração, e eu representando a geração, né? Eu não me adaptei tanto a comando de voz. O teu filho já tá nela, já está nesse estágio. Então, voltando aqui para os bloquinhos do metaverso, né? A gente tem, primeiro, a questão dos usuários. Quem faz o metaverso, quem fará o metaverso, são os usuários, né? O que eles quiserem fazer é que vão modelar o que será o metaverso. É parecido com as redes sociais, num certo sentido, né? O próprio conteúdo, tudo. E esses usuários que eu me referi são o primeiro desafio dos fabricantes. Por quê? Porque são perfis diferentes. Tem um senhor de 80, tem um cara de 50, tem um outro de 20, tem um outro de 5. E aí, como é que eu vou criar alguma coisa que todos esses se sintam à vontade, encorajados a usar, a consumir, a socializar e tudo mais? Esse é o primeiro desafio. Talvez eles tenham que fazer escolhas, né? Aí vem o segundo desafio: infraestrutura. Todas essas pessoas, esses usuários, esses perfis, eles têm acesso à tecnologia que permitem uma boa experiência de velocidade, de cadência, de qualidade visual, né? De realismo. Então, dependemos aí de 5G, de celulares mais modernos, de Wi-Fi que não caem a cada 2 horas ou 2 dias, coisas desse tipo. Né? Aí a gente entra na interface humana, porque tem a questão de ser imersiva a experiência, né? Então, existe um óculos, esse óculos ele é realmente realista, ele permite o uso por longas horas, e a bateria dura, se não dura, ela carrega rápido, ela é acessível financeiramente, então tudo isso é barreira ainda. Né? Porque não adianta construir um mega metaverso, dizer, olha, quem tiver esse óculos de $120 mil conseguirá ter uma experiência maravilhosa. Quantos terão? Né? Aí você começa a sair do centro dessa cebola, ou desse cubo, né? Que é a descentralização, a computação espacial, porque os mundos pensados para o metaverso têm que ter realidade, né? Eu hoje estou no metaverso, por exemplo, que é o Upland, que tem uma proposta diferente, em que o meu avatar é uma bola que eu dou um ícone para essa bola, não tem uma pessoa lá. No Second Life, me lembro, lá em 2005, eu escolhia, de fato, características do personagem. No Zwift, que é o metaverso que eu uso para pedalar, né, já que eu faço triatlon, eu escolho o óculos que eu quero usar, a cor da camisa, escolho se eu tenho barba ou não tenho barba, meu porte físico. Então, quanto mais realista, Miguel, for o avatar, mais demanda de tecnologia, do equipamento de interface humana,
vai ser necessário. Mais caro, mais tecnológico vai ter que ser. Só que isso é fundamental. Porque eu não quero viver num mundo onde eu não consiga me representar do jeito que eu me vejo. Eu não quero me ver como uma bola com um ícone, né? Ou um personagem de desenho animado, entende? E é aí que a coisa está. Então, as tecnologias estão sendo criadas, todas essas de infraestrutura, de interface humana, de computação espacial, para que isso subsidie a experiência que o Zuckerberg está mencionando. E olha, nós estamos ainda longe disso, tá? Bota aí pelo menos entre 5 e 10 anos, talvez um pouco menos, porque agora é tudo muito exponencial, né? Mas acho que 5, 7 anos a gente vai alcançar o que eu estou imaginando que vai ser o metaverso bacana, daquele que você vai querer entrar para resolver seus problemas, sabe? A Laura, que a gente gravou um episódio sobre a antropologia do metaverso, ela fala exatamente isso que você está mencionando. Se o usuário humano não tem a capacidade de singularizar, que é o termo que ela usa, de singularizar o avatar para se identificar com ele, ele perde o interesse e sai daquele ambiente. Então essa é uma característica importante, de fato, dos metaversos. E aí entra o próprio dilema do Second Life. Second Life é um metaverso mais popular hoje, mas ele é muito pesado. Você precisa ter um computador bom, conexão boa. E aí, falando de outros metaversos, então, nesse evento que teve o SXSW, o Scott Galloway, que é um professor de marketing lá em Nova York, ele fala, que também é um profeta aí, como você, ele fala que o futuro do metaverso é a Peloton, não a Meta. E você, como triatleta, você acabou de falar disso, a Peloton é uma empresa que vende, como é que se diz, esteiras e equipamento de esporte para você fazer em casa. Como é o nome daquela bicicleta? Ergométrica? Qual é o nome daquela bicicleta? Ergométrica, isso. Então, a Peloton vende isso conectado, né? Então são smart, bicicleta ergométrica, sei lá. E aí ele fala que isso é metaverso, porque você já pedala junto. Enfim, fala um pouco sobre isso. Você acha que isso é um metaverso mesmo? Então, você conta um pouco a tua experiência com o eu acho que é um Swift. metaverso. Você inventou isso há uns Claro, anos atrás, né? Como inventou? Você já usava isso muito antes de Peloton existir. Você estava contando a história. Eu não conheço o Peloton. Exatamente. Eu não conheço o Peloton não, tá? Mas não foram muitos anos. Eu vou explicar a você, quem está nos ouvindo, o que rolou. É uma história engraçada, assim, boa, bacana. Que é o seguinte, eu faço triatlo, e o triatlo você nada, corre e pedala. Ou nada, pedala e corre, né? E eu treinava para o Ironman e tudo mais, indo para a estrada, para a rua, né? Tudo bem. E, bom, vou conectar os assuntos. E eu tenho um cliente numa empresa multinacional, CIO, com quem eu tinha reuniões frequentes. E ele também é um triatleta. Então eu tinha reuniões frequentes para falar do projeto, falar dos planos, etc. Até que veio a pandemia, né? E com a pandemia, que ninguém sabia o tempo que ia durar, né? Porque os jornais diziam que era daqui a 15 dias resolve, daqui a 15 dias resolve. E foram múltiplos de 15 dias. O fato é que durou até agora 2 anos. Logo no início, eu sem poder treinar, o que eu fiz? Eu tinha em casa um rolo, que é o nome dado a um equipamento que você conecta a sua bicicleta, você fixa a sua bicicleta. Então eu peguei a minha bicicleta de triatlo, coloquei nesse rolo, ele suspende a roda traseira, né? E você sobe nessa bicicleta e começa a pedalar. Esse rolo, ele tem não só essa propriedade, como dependendo do modelo desse rolo, ele é ativo. Ou seja, ele oferece maior ou menor resistência, ele mede a cadência da tua pedalada, a velocidade com que você está pedalando. E aí o meu desafio foi encontrar um metaverso, um software, em que eu pudesse conectar esse rolo a esse sistema. E eu usei o Zwift, que é um game, vamos chamar assim, é um ambiente metaversico para o esporte de ciclismo, onde as pessoas entram, criam uma conta, conectam o seu rolo, e esse software recebe... É um cabo? Como é que você conecta o rolo? Não, é um tripé. O rolo é um tripé que você prende a tua roda traseira nele.
para suspender a roda. Então você sobe na sua bicicleta e pedala, a sua roda gira, mas sem tocar no chão. Ao girar, o rolo vai pegando pelos sensores a velocidade e a cadência com que você está pedalando. E transmite essas informações para o Zwift. Wireless. Que é o software que está... É wireless, usa o Bluetooth, usa anti-plus, etc. São sensores que usam a tecnologia wireless. Aí eu estava com esse celular, com esse aplicativo no celular. No meu celular, eu espelhava a imagem para a TV na sala. Então, enquanto eu pedalava, eu via o meu avatar se deslocando na mesma cadência e velocidade com que eu pedalava. Inclusive, a perna, fazendo o mesmo movimento, espelhando o meu esforço na bicicleta. O legal, Miguel, é que esse game, esse metaverso, ele reproduz mapas do mundo. Então eu pedalava em Londres, por exemplo, que é onde eu morei, né? E tempo importante, não sozinho, né? Você estava pedalando com o teu... Então, aí é que é a parte legal. Aí é que é a parte legal. Como o meu rolo ele era adaptativo, dependendo da altimetria do mapa de Londres, da onde eu estava, Caraca. Se tem uma subida, né, um aclive de 3 graus, o meu rolo ficava mais pesado, ele aumentava a resistência para eu fazer mais força. Se eu estou num declive, ele soltava a resistência e eu girava mais rápido, simulando a realidade da cidade. daquele mapa, daquela cidade, né? E o legal do Zwift é que é uma rede social. Então é uma rede social, metaverso, onde eu encontrava pessoas, marcava com esse meu cliente lá, determinado dia e horário, e nós, ao nos conectarmos, nós nos víamos os nossos avatares e conversávamos por áudio, né? Um aplicativo permite isso. Então eu dizia: Martin, quanto tempo você tem pra gente pedalar hoje? Eu tenho uma reunião daqui a 1 hora, então vamos pedalar 45 minutos. Você tá com energia hoje? Vamos fazer um pedal forte ou fraco? Não, vamos conversando que eu quero falar contigo. Então a gente ia conversando lado a lado, né? E fazendo esforço, e eu vendo o avatar dele, ele o meu. E nós víamos pessoas passando por nós, ou grupos de ciclistas passando por nós, né? Essa foi uma experiência. A outra, quando o meu cliente não entrava e eu não queria pedalar sozinho, eu entrava em competições lá no Zwift. Então, eu, às vezes, entrava em grupos assim com 250 ciclistas fazendo o Tour de France, por exemplo. O percurso do Tour de France. E é isso, é fantástico. É incrível. É um metaverso, só que é um metaverso especialista, né? Um metaverso do ciclismo. Essa ideia do metaverso também considerando porque você está falando de Londres, que é uma cidade real, né? Então você poder representar num ambiente virtual uma cidade real. Você precisa da realidade para o metaverso vai representar a realidade de alguma forma. Voltando aqui ao texto de... Fala aí. Não, eu ia falar um negócio que o que você acabou de dizer, para mim, foi uma super realidade. Porque como eu morei em Londres 3 anos, eu passava pelos lugares que eu conhecia, né? Caraca. Com um detalhe, debaixo de uma ponte, pela London Bridge, pelos bairros, quer dizer, tudo muito real para mim. Só faltava, por exemplo, um ventilador, um equipamento conectado na minha sala que pudesse me jogar frio, vento, chuva, porque Londres é isso, né? Vento, chuva. Toda hora, né? Toda hora. E o texto que eu li aqui no começo, ele... sim. Voltando a ele, a gente está hoje então com as criptomoedas, 5G, NFT, depois a gente pode falar da cebola do metaverso, mas um conjunto aí de finanças descentralizadas, e você termina o texto assim, Tá. E aí eu vou fazer essa pergunta, que é o que você mesmo escreveu há 20 anos atrás, quando você estava falando de como é que era a tecnologia naquela época. Você termina o texto dizendo que criou-se um cenário ainda mais propício para que pessoas não autorizadas efetuem fraude, sabotagens, evasões e roubo de informações. A gente, então, está num cenário ainda mais propício?
Sim, ainda mais propício. Na verdade, E a o tendência é que eu, ficar o cada que vez mais eu, propício. o que eu descrevi há 20 anos atrás, talvez tenha sido um eco do que alguém falou 20 anos antes também, né? Porque o fato é que com a evolução tecnológica, há um aumento natural da dependência de empresas e pessoas por aquela tecnologia que foi apresentada a ela. Então, em 2020, desculpa, 2002, foi quando eu escrevi meu primeiro livro, e a matéria veio logo na sequência, em janeiro de 2003, né? É, imaginando que haveria uma adoção exponencial da tecnologia para o dia a dia, mas também para os negócios. Então, quando você começa. É muito simples, tá, Miguel? Imaginar. É muito simples. Eu vou voar no túnel do tempo, vou voltar para 1992. Né? Eu tinha US$ 5.000 em casa, guardado para uma viagem. Né? É um ativo de valor. Eu tinha que proteger esse ativo. Eu guardava ele num lugar mais seguro que eu pudesse encontrar. Quais eram as ameaças reais a esse ativo? Pessoas fisicamente próximas a ele. Pessoas que estivessem na minha rua, no meu bairro, no meu prédio, no meu apartamento, no meu quarto, onde eu guardava, por exemplo, dinheiro. Então nós estamos falando de um universo de ameaças muito limitado. Né? Vamos falar, se vamos imaginar 10 mil pessoas. Eram os possíveis ladrões fisicamente próximos àquele ativo, 5 E mil tem uma dólares. questão de perímetro também. Né? Nessa entrevista você falou do perímetro de Perímetro guerra. físico. Perfeito. Perfeito. Perímetro físico. Quando você pega esse valor monetário e representa ele eletronicamente, seja num extrato bancário, né, seja numa criptomoeda, seja num token, né, você não está mais sujeito apenas a ameaças naquele seu perímetro físico. O seu perímetro ele se amplia muito. Ele passa a ser praticamente todos os usuários do planeta Terra, né? Todos os seres vivos do planeta Terra, que eletronicamente poderão chegar até aquela minha caixinha de ferro no quarto com US$ 5.000. Só que na verdade ele não está mais ali. Os US$ 5.000 estão virtualizados, digitalizados, representados numa conta bancária, num extrato e tudo mais. Então o problema passa a ser superfície de ataque. A superfície de ataque se amplia. Eu tinha antes uma superfície física, um perímetro físico limitado, e passo a ter um perímetro virtualmente global, né? E então a matemática me ensinou na faculdade que é uma questão de probabilidade. A probabilidade de eu ter um problema de segurança ao proteger aqueles US$ 5.000 agora virtuais, ele é muito maior. Então esse é o problema que a gente está vivendo. E vamos aumentar. Por quê? Por quê, Miguel? No metaverso, nós vamos interagir com pessoas, com empresas e transacionar, comprar coisas, assinar contratos, transferir propriedades eletronicamente. Então a gente vai estar com uma superfície de ataque, de exposição ao risco muito, mas muito grande. É isso. Não inventei muito. Não fui um visionário, não. Eu só projetei o futuro. Usando os parâmetros do presente, vamos dizer assim. E é uma tendência que vem com a... Eu tenho a impressão de que a tecnologia ela tem uma tendência meio de ficar oscilando entre a descentralização e a centralização, sabe? E então a gente vê isso desde o início da programação. A gente já conversou sobre linguagem de programação antes e tal, né? A época do cartão furado. Né? Então as informações elas eram centralizadas num armário e a tecnologia foi dando a possibilidade de a gente descentralizar elas. E aí vieram depois as empresas e centralizaram a produção desses computadores. Então a gente tem IBM, Microsoft, a gente não tem grandes players, a gente tem ainda uma concentração grande em poucas empresas.
E agora a gente está de novo vivendo, não, agora vamos fazer a descentralidade. Então, milhares de criptomoedas, milhares de projetos de NFT. E aqui a gente entra nesse assunto de NFT, que a gente acabou não falando muito ainda. Você já comprou os NFTs? Como é que está a tua vida aí de NFTs? Eu vou falar dela, mas eu primeiro preciso dizer que eu acredito num mundo totalmente descentralizado, tá? Eu acho que essas idas e vindas que você mencionou, de centralização e descentralização, são efeitos de crises existenciais, de pessoas e empresas que em algum momento falam, meu Deus, estou perdendo o controle, eu vou puxar de volta. Mas eu acho que o mundo vai ser descentralizado sim, né? Bom, detalhe, e a descentralização, ela permite uma coisa interessante, que é acabar com o intermediário, com a intermediação, que é um problema para mim, tá? Então, vamos falar disso depois. Vamos falar do NFT, né? Olha, O macaquinho do Neymar? Quando eu começo a falar de NFT, eu preciso lembrar a todos de que eu enxergo a um palmo na frente só sobre esse assunto, né? Por quê? Porque é um assunto em construção. E como eu disse a você, é um assunto em que a construção depende do comportamento dos próprios usuários. A depender da utilidade que eles verão, enxergarão no NFT, o NFT vai tomar um caminho. Dependendo da utilidade da aplicação, vai tomar outro. Então, o que eu posso dizer para você hoje? Que alguém ou um grupo de pessoas pensou o seguinte, gente, o blockchain é uma tecnologia incrível, né? É uma tecnologia descentralizada que me permite submeter um registro, a escrita de um bloco, né, nessa chain, que é validado por múltiplos usuários através dos desafios lá de solução para o blockchain. Isso tem a redundância, tem validadores, então oferecem segurança justamente porque eu não tenho que perguntar ao Miguel, esse elo daqui do blockchain, ele é válido? Eu não pergunto para você, eu pergunto para a rede. E a rede, de maneira colaborativa, contendo cópias daquele blockchain, vão dizer tá íntegro, e aí ele se confirma que aquele registro, aquele bloco está íntegro. Muito bem. Olharam para isso e começaram a dizer, o que eu consigo fazer com esse negócio? Então juntou-se uma coisa com a outra. Além do Bitcoin. Né? Agora que Teve eu posso... o Bitcoin. O Bitcoin é só uma aplicação do blockchain. Né? Mas aí pensaram, bom, será que eu não consigo pegar um arquivo eletrônico que represente uma música, um vídeo, uma imagem, dar a ele uma característica única e poder comercializá-lo com a garantia de quem está comprando de que só ele é o dono daquele ativo virtual e que ele vai conseguir demonstrar... Congelou aqui, Miguel. E que ele vai conseguir demonstrar a propriedade a qualquer um através do blockchain. Alguém teve essa sacada. Ou um grupo de pessoas, ou estudiosos, não importa. E aí, trazendo agora para o mundo atual, né? Uma empresa chamada Bored Ape Yacht Club simplesmente fabricou 10 mil macacos entediados, imagens de macacos entediados com uma série de apetrechos. Um chapéu, cada macaco com chapéu, com olho, com nariz diferente. Com chapéu, com cordão, com um óculos biônico, uma opção de coisas. E criou um hype ao redor desse negócio. Eu não sei dizer de onde surgiu o hype. O fato é que hoje esse macaco ele é desejado por muitas pessoas. O Neymar comprou 2 macacos por um valor de $1 milhão, os dois. O próprio ato de comprá-los fortalece o próprio hype. E a empresa que o construiu e vendeu esses macacos, né, fabricou esses macacos, criou um ecossistema ao redor da existência deles. Então, possuir um macaco hoje, do Bored Ape
Bored Ape Yacht Club, dar a essas pessoas acesso a coisas físicas, exclusivas. A um clube de benefícios, por exemplo, festas, encontros, reuniões, palestras, aulas, quiçá jantares ou bebidas, experiências gastronômicas. O fato é que o NFT foi usado como um passaporte para outros benefícios e valores. Agora, cá entre nós, no final das contas, eu vejo um outro valor por trás de tudo isso que eu descrevi. É o valor de se sentir exclusivo. Quer dizer, para comprar um macaco por $250 mil, você tem que ter um certo grau de exclusividade, né? Monetária, vamos dizer assim. Então, é uma seleção. E, bom, criou-se essa série de macacos, né? E assim como essas, muitos outros. Tem os CryptoPunks e tem outras séries que vão sendo hypadas por mídias, pelos influencers, por parcerias comerciais com grandes marcas. Tudo isso vai surgindo. O fato é que, poxa, eu estou olhando esse negócio todo, tenho que entender como é que funciona. O que eu fiz? Eu fui lá no marketplace de NFT, que é o OpenSea, que eu uso. Shopping de NFTs. É um shopping, eu procurei um macaco nessa galeria do Bored Ape Yacht Club e vi que meu banco não me permite pagar um macaco desse. Então eu encontrei uma série light desse macaco. E eu paguei $25 por ele. Né? Não é um macaco Paguei falsificado. Não é um macaco falsificado, não? Não é um macaco falsificado, é um macaco de uma série para os pobres, né? Registrados em blockchain, eu sou proprietário dela. Coloquei o macaco à venda por 188 Ethereums, que dá alguma coisa perto de... Deixa eu fazer uma multiplicação aqui para você. Eu estou vendendo o macaco, que eu paguei $25, por 188 Ethereums a $2.807. Dá mais ou menos $520 mil, tá? Eu tenho certeza que ninguém vai comprar, porque o meu macaco ele não é um macaco da categoria do Neymar, mas eu fiz uma brincadeira dentro desse marketplace, né? Se alguém comprasse teu macaco achando que era o Yacht Club, você devolveria o dinheiro? O cara fala assim, porra, Sêmola, eu comprei errado, cara, me devolve aí, na moral. Olha, eu acho que a consciência me faria negociar. Eu vou dizer isso. Eu acho que a minha ética moral e a consciência me faria negociar com o comprador, certamente. Mas o fato é que, olhando esse negócio, o que eu fiz? Bom, eu procurei estudar como é que eu conseguiria criar meus próprios macacos, né, para vender. Você é fotógrafo, né? Mas é claro que eu não sou capaz, eu não sou artista digital, então eu fugi dos macacos e peguei as minhas fotografias, um projeto específico, uma série de fotografias e converti em NFTs e os coloquei à venda. É claro que é por preços muito mais acessíveis, né? Para ver como é que esse mercado funciona, como é que isso acontece. Assim como comprei um terreno no metaverso. Né? Para que exatamente não sei. Se esse metaverso um dia vai deixar de existir quando houver uma fusão ou vai se tornar o metaverso mais importante, ninguém sabe. Né? É uma grande experiência. Foi a mesma experiência que eu fiz quando comprei Bitcoin a $6 mil. Eu não sabia para onde ia esses $6 mil. E hoje está 40 mil. Né? Se ia para 6 centavos ou não. Então é isso. É uma questão de... ao mesmo tempo especulação, experiência, laboratório, aprendizado, para a gente poder ajudar o mercado e a nós mesmos a estarmos mais bem preparados para esse futuro que ninguém sabe qual vai ser. Uma palavra que a gente não falou ainda, mas que eu acho que vale a pena a gente falar, que na verdade é uma sigla, né? São muitas siglas no mundo da tecnologia, a gente sabe disso, é o DAO, D-A-O, o Decentralized Autonomous Organization. E todos esses metaversos, as NFTs, você estava comentando do Bored Ape, que ele começou como um NFT, que era a foto do macaco, e hoje lançou sua própria moeda, né, o seu próprio token. Ainda não sabemos para quê, mas eles lançaram isso recentemente.
E é tudo baseado no famoso DAO. Então explica pra gente o que é DAO, para que serve e, e como é que a gente vai ver isso sendo cada vez mais usado, provavelmente, né? Bom, o DAO é um conceito, né? É um conceito de para novas organizações, né? Novas empresas. Um conceito, por exemplo, em que se constrói uma empresa, essa empresa usa o conceito do DAO para financiar projetos, para gerenciar a própria comunidade ao redor daquela empresa, meio que rasgando os velhos modelos hierárquicos de governança, sabe? E essas empresas orientadas pelo modelo DAO, elas são governadas de maneira colaborativa, usando tokens, por exemplo, e outros instrumentos da Web 3.0, ancorada no blockchain, ou seja, com a confiabilidade do blockchain, de ter aonde consultar para saber se o Miguel e o Sêmola têm ou não direito de votar numa assembleia daquela empresa orientada ao DAO, né? Para que essa comunidade e esses acionistas que possuem cotas dessa empresa através dos tokens que ele tem ou das NFTs que eles têm, que eles adquiriram, né? Para justamente cogerir a operação dessa empresa. O que significa cogerir? Definir como é que essa empresa vai investir os recursos dela, como ela vai distribuir a riqueza entre os acionistas, entre os possuidores dos tokens das NFTs. Então é como uma comunidade onde tudo é compartilhado. A carteira é compartilhada, as decisões são compartilhadas e o futuro dessa empresa é compartilhado. Então esse é o conceito. Se você for olhar, já que estamos falando do Bored Ape Yacht Club, eles lançaram ontem uma moeda, né? A ApeCoin. Uhum. E é justamente ancorada no modelo do DAO, né? Do modelo descentralizado de governança. O que eles fizeram? Até onde eu pude ler, que é muito recente isso, né? Que todos que fossem proprietários de um macaco deles, receberia 10 mil tokens dessa moeda. Ou seja, ele já deu para os próprios proprietários dos NFTs tokens da moeda que é uma empresa, né? A empresa orientada ao DAO criou uma moeda, uma criptomoeda, o ApeCoin, deu aos proprietários dos macaquinhos, dos NFTs, cotas dessa moeda. Então é isso. É uma sociedade colaborativa, uma empresa gerida de maneira colaborativa. Mas isso não fica soando assim muito utópico? Do tipo, vamos acabar com as hierarquias, todo mundo pode votar, todo mundo sabe o quanto todo mundo ganha, aquela ideia de holocracia e tal, que soa muito utópico. Você não acha que isso é muito utópico? Ô, Miguel, soa utópico, cheira utópico, parece utópico, como parecia há 20 anos atrás o open source. É verdade. Modelo de desenvolvimento de software aberto, arquitetura aberta. E a gente viu onde isso chegou, né? Mas isso só... Então é um pouco caótico. O open source só funcionou porque eram com programadores, que são pessoas claramente especiais. A gente está agora tentando levar isso para as outras áreas. Cara, gostei da sua colocação e eu assino embaixo. Nós não sabemos um pouco aonde esse caos de cogestão, né, pode ir com perfis tão distintos, né? Sendo possuidores do NFT ou dos tokens de uma empresa. Concordo com você. Eu acho que minimamente essa comunidade com milhares de detentores de tokens e com votos, elas terão que de alguma forma criar um conselho consultivo com um grupo pequeno de membros, talvez eleitos pelo grupo, próprio DAO, para poder dar certos direcionamentos, né?
Senão vira, sabe o quê, cara? Vira assembleia de condomínio, né? Ou pior, né? Mal organizada, vamos dizer assim. E o Decentraland, que é um dos metaversos mais recentes, aí, um dos mais populares, ele é governado por uma DAO também. E aí você entra lá no site dao.decentraland.com e tem como se fossem os projetos de lei. Do tipo, vamos transformar tal parte do mapa num ponto turístico, né? E aí as pessoas que têm o mana, que é a moeda do Decentraland, quem tem mais mana tem mais... O voto vale mais, né? O peso e aí volta aquela questão de utópico. Pô, então, na verdade, manda quem tem dinheiro. Não tem nada de diferente, né? Dentro do que a gente já vê hoje. Será que eles vão... De certa forma... Fala. Não, eu não sei como é que eles vão equacionar isso, porque é muito bonito esse discurso. Eu obviamente gosto da ideia, mas quando você vai ver na prática, é isso. E aí eu posso, por exemplo, eu tenho poucas manas, né? Só que eu posso vender o meu direito de votar para uma entidade que compra o direito de votar de várias outras pessoas que têm poucas manas também. Então eu começo a me organizar de uma forma que quase, assim, a tendência é ficar igual ao que é hoje. Então, qual é você... Entende? Entendo. Você está tentando hackear o modelo DAO, né? Mas o lance é o seguinte, o que se espera é que quando você tem muitas cabeças pensando com um objetivo comum, que é dar sustentabilidade para aquela empresa, e você tem muitas pessoas mesmo, né? Todas aquelas que têm mais intenções tendem a ser uma minoria e elas vão ser anuladas pelas tantas outras que têm as boas intenções. Então eu acredito que uma empresa DAO que crie regulamentos para blindá-la de más intenções ou de manobras, ela tende a ficar mais forte e eu não vou dizer que imune a fraudes ou a distorções de governança, mas o tempo vai fazendo ela ficar mais resiliente. É como o antifrágil, né? O conceito do antifrágil. Então vamos voltar para a questão do código, né, Miguel? Eu também sou programador, não sou atuante, mas fui programador muito atuante. Eu me recordo de passar uma madrugada tentando resolver um problema de mapa de memória, né? E eu era uma cabeça pensando no problema e procurando uma solução. Quando você abre esse código e convoca a comunidade de desenvolvedores dizendo, turma, estou com um problema aqui, você em minutos talvez, ou em horas, você resolve o problema, porque você convocou aquela multidão de programadores para pensar junto com você, né? É o mesmo conceito. Se eu tenho uma empresa que tem objetivos, metas e tenho problemas, eu convoco um batalhão de sócios que tem o meu token e tem direito a influenciar na minha decisão, eu vou encontrar ali pessoas mal intencionadas, pessoas tentando vender os seus direitos, mas aí a gente percebe isso e a comunidade fala, olha, eu tenho uma proposta de projeto, que é proibir o exercício do voto usando tokens que não estão sob sua propriedade, por exemplo. Aí pronto, eu comecei a criar uma blindagem para tornar aquele modelo de governança DAO mais robusto, mais resiliente. Eu acredito na coletividade, sim, sem dúvida alguma. E quanto maior for a comunidade, mais condições ela tem de detectar as distorções e eliminá-las ou anulá-las. E vai amadurecendo também, né? Acho que a forma como as comunidades vão se organizando vai amadurecendo. A gente pode falar um pouco de números também. A gente estava falando um pouco de alguns números aqui que chamam a atenção. Qual você acha hoje o principal número que mostra a força disso? A gente estava conversando sobre o número, quanto que as pessoas gastaram em roupinhas para os seus avatares, quanto que as pessoas gastaram em terrenos no metaverso. Quais são os números que mais te chamam a atenção aí? Olha, eu vou começar com um número que não está aqui nessa conversa, que é o número do e-sport, porque os videogames são os precursores do metaverso, da Web 3.0 e da economia da Web 3.0, né?
Vamos dar um exemplo. No ano passado, o Fortnite, que é um jogo bem popular, ofereceu de premiação para um torneio 165 milhões de reais. O ganhador do torneio levou 16,5 milhões de reais. O ganhador de um torneio de videogame. Né? 40 bilhões de reais foi quanto os jogadores gastaram no ano passado comprando roupas para os seus avatares. E aí eu tô falando também do Fortnite, porque lá você compra uma skin pro teu avatar, uma faca pro seu boneco, pro teu avatar. Então, esses números são impressionantes. 40 bilhões de dólares num torneio de esporte, 165 milhões de reais. Então, isso mostra algumas coisas. Primeiro, tem muita gente nesse universo, porque normalmente esse dinheiro ele só se viabiliza quando tem público, né? Quando tem marketing, quando tem marcas patrocinando. O dinheiro não brota do metaverso. Né? Tem uma conexão com o mundo real. Alguém está botando dinheiro ali para ser a loja precursora a vender perfume no metaverso. Como fez o Boticário, por exemplo. Eu ia perguntar sobre empresas, o que as empresas brasileiras já estão fazendo. Pois é, a Nike, por exemplo, ela está experimentando no metaverso produtos antes de fabricá-los no mundo real. Então, por que eu vou montar uma linha de produção, comprar insumos, montar uma fábrica e fabricar tênis rosa com 1 palmo de altura sem saber se as pessoas vão consumir? Então, a tendência é, se eu puder experimentar o interesse e o consumo no virtual, quando eu lançar no real, meu amigo, eu não só tenho certeza de consumo, como vai ser um sucesso, porque as pessoas vão querer ter no real o que tem no virtual e vice-versa. Né? Então é isso, esse é um número. Outro número impressionante, deixa eu tentar resgatar aqui no meu registro. Foi vendido um terreno no metaverso por 2,4 milhões de dólares. Alguém tirou do banco 2,4 milhões de dólares e comprou um terreno. Mas comprou para quê? Bom, eu não sei se foi com um objetivo especulativo ou se de fato foi já para fazer uma experiência e montar uma loja no metaverso. Né? A gente tem, por exemplo, um país caribenho que está montando uma embaixada no metaverso para prestar um serviço no metaverso. Então, assim, agora, meu amigo, o céu é o limite. As possibilidades são inúmeras. Nós só estamos freados por aquelas camadas da cebola. Se não tiver conectividade adequada, dispositivo adequado. Já são as camadas da cebola. Já. Posso falar mais se você quiser. Você falou de algumas, mas não de todas, né? Mas infraestrutura, interface, descentralização, computação espacial, que você falou mais, a economia do criador, né? A descoberta e a experiência. Acho que podemos falar de fora para dentro, de dentro para fora. Tá. Vamos falar de dentro para fora, que para mim parece o caminho mais lógico, né? Tá. Infraestrutura. Infraestrutura. Poxa, você não basta sonhar com um ambiente desse, onde você possa entrar, você pega um óculos, o óculos está ligado, você bota no rosto, de repente você fala com o óculos, me leva agora na Copenhague, aí você é teletransportado para lá, e aí você olha o teu avatar e vê que ele está com a barba mais curta, você fala, barba mais longa, de 3 dias, porque você quer que o seu avatar no mundo virtual seja igual ao seu, né? Aí você já diz lá pro avatar aumentar a barba em 3 dias, que foi o tempo que eu levei para... Beleza. Aí pronto, você entra na loja e fala, eu queria uma bala de leite. Quanto tá essa bala de leite? Aí a vendedora te fala, olha, hoje tá uma promoção aqui no mundo, aqui no metaverso, se você comprar tanto tempo, você chega em casa... Detalhe, eu tô comprando uma bala física, né, real, mas através de uma experiência do metaverso. Para que isso funcione assim,
para que eu possa chegar e pagar para ela na loja usando uma criptomoeda, para que não tenha fraudes, para que tudo isso funcione como um relógio suíço. Caramba, eu preciso de infraestrutura. Eu preciso que a interface humana, esse óculos, ele me permita fazer o que eu falei. Né? Para que esse ecossistema em que uma loja está vendendo para uma pessoa física alguma coisa que vai ser entregue por uma fábrica, que depois vai receber em dinheiro de um banco eletrônico, vai converter para dólar, tem que ter um modelo que funcione. E a descentralização é a proposta, né? É o modelo. Né? Você tem que ter empresas que construam ferramentas para que os criadores criem esses ambientes, né? Para que a bala se pareça com a bala, né? Para que, eventualmente, o Miguel, eu possa também ter uma experiência sensorial e olfativa. Né? Eu tava lendo há pouco tempo, já temos protótipos disso, né? Uma empresa chamada... meu Deus, não vou lembrar o nome dela, mas ela desenvolveu um dispositivo que você coloca cartuchos de odores e, dependendo de onde você está navegando no metaverso, ele solta aqueles odores. Você bota no ambiente onde você está. Né? Então, nós estamos falando de uma camada da cebola que vai dar maior realismo para a experiência. Deixa eu voltar aqui para a cebola. Interface, Bom, né? e aí aquela história. Você tem a interface. Dentro de infraestrutura, né? entra então a conexão, o 5G, o hardware, isso tudo entra. Cloud computing. O cloud computing, os servidores. Entra placas de processamento de vídeo, né? Entra tudo que você puder imaginar de hardware nessa história, e também de software ali, mas na camada de infraestrutura, que é a pavimentação, né? Para se construir os andares de cima. Em termos de human interface, a gente fala de óculos o tempo inteiro, que parece mais natural, mas a gente está falando de wearables de uma maneira geral, né? Você tocou na luva. Você imagina uma luva... Como? A voz também. A voz, os gestos, né? Você poder simplesmente olhar, piscar, falar. Mas a luva é um bom exemplo. A luva, as pessoas não se dão conta do que ela é capaz, mas se você colocar uma luva, você pode ter o que a gente chama de feedback. É como eu falei naquele rolo da bike, né? Existem rolos que permitem pedalar levantando a roda traseira que não são inteligentes. Então eles não ficam mais resistentes ou travam a tua roda à medida que você sobe uma ladeira ou desce. Não. Mas tem rolos que não só fazem isso, como se você pegar uma rua esburacada ou de paralelepípedo, o rolo treme para reproduzir. É o que a gente chama de feedback. Então imagina, Miguel, eu com uma luva e você também. Nós marcamos essa conversa aqui no metaverso. Entramos nos nossos avatares, não estamos mais nos vendo por câmeras, mas sim os nossos avatares. E a propósito, você resolveu pintar seu cabelo de louro no avatar. Então você não teve que comprometer a tua imagem física real, mas lá no metaverso você está louro. Né? E aí nós estamos conversando, e aí a gente se cumprimenta. Eu aperto a sua mão e você a minha, lá no avatar, lá no metaverso. Mas como nós dois estamos usando luvas, eu sinto aqui o teu aperto. A luva na minha mão me pressiona. E se você apertar a minha mão muito, muito forte, eu vou dizer, porra, Miguel, aguenta aí, cara, tô com um anel aqui que tá me machucando. Né? É nesse nível de interação. Isso tudo é bonito aqui falado, mas para acontecer, muito complicado. Tem muito a se criar, né? De dispositivos físicos, eletrônicos, mecânicos, elétricos e de software para fazer tudo isso conversar. Porque não adianta você apertar minha mão lá no metaverso agora e eu receber aqui o feedback 5 segundos depois. A coisa fica sem sincronismo, entende? Então é isso, a interface humana, né? Depois tem descentralização.
Depois tem a descentralização, modelos onde você pode, você vai gerir, né, as empresas e as soluções que vão estar sendo oferecidas nesse metaverso usando tecnologias descentralizadas, como o blockchain. Né? O blockchain é um pilar do modelo descentralizado do metaverso. Tá? Aí a gente passa para o próximo, que é a computação espacial. Que não tem nada, não tem nada a ver com Marte, Lua, né? A computação espacial tem a ver com o espaço mesmo, né? Não, tem a ver com percepção espacial. Né? O melhor exemplo, ou talvez o mais acessível, é você pegar crianças, levar para um filme 3D com aquele óculos, e as crianças, elas durante o filme tentam tocar nos objetos, né? Nos personagens, né? E ela sabe que ela está numa sala de cinema, mas ela já está ali há meia hora assistindo, e de repente ela despluga do mundo real, e aquela experiência visual a faz acreditar que esticar o braço pode levá-la ao contato com aquele personagem. Então, isso é tecnologia, né? É a tecnologia dos filmes 3D, mas nós estamos falando aqui de transportar isso para uma navegação no metaverso. Não é mais só um filme 3D. Que, aliás, você sabe bem que o filme 3D ele só dá aquele efeito porque tem várias câmeras filmando a mesma cena sob pontos de vista e distâncias diferentes. As imagens são sobrepostas, já ficam borradas, mas geram esse efeito no nosso cérebro. Tem empresas com essa inteligência, com essa expertise para criar essa ilusão. Você já viu, Miguel, algumas videocassetadas de pessoas usando óculos 3D sim, que batem a cabeça na parede? Né? Eu mesmo já não virou videocassetada porque não gravaram, mas eu caí num jarro de planta, enfim, me animei ali tava jogando ping-pong e caí no jarro de planta. Porque o ping-pong, você põe o óculos e aí você entra num quarto, né? O jogo acontece no quarto de alguém ali, e aí tem uma mesa de ping-pong e você tá com a raquete, e aí quando a bola tá ali perto da rede, se você vai no ping-pong, você se apoia na mesa e dá uma raquetada. E aí eu fui apoiar na mesa, mas não tinha mesa. No mundo real não tinha mesa. Então eu fui apoiar na mesa e caí. Num jarro em cima da planta. Quer dizer, olha só, vamos pensar numa... Foi isso que aconteceu. Vamos pensar, Miguel, numa experiência igual, mas mais evoluída, né? Do ping-pong. Se você tivesse usando um óculos de realidade aumentada, onde você visse de fato a mesa em primeiro plano, mas ela estivesse decorando a tua sala vazia, você veria a tua sala, veria o vaso que está lá, físico, veria a televisão que está distante na parede, mas veria a mesa. Então talvez te oferecesse uma experiência mais segura. Né? Talvez. Então é só para mostrar que as coisas ainda têm a evoluir, né? Tem uma experiência com óculos de realidade virtual que fizeram nos Estados Unidos, que é um artista, ele fez um filme, e aí ele era um estádio, né? Então imagina que ele pegou um campo de futebol gigante, só podia entrar uma pessoa por vez, então não era que nem um cinema que várias pessoas assistiam, era meio que uma pessoa por vez, porque a pessoa ela ia andando enquanto o filme acontecia. Ela era como se fosse uma personagem do filme. E no final do filme, inclusive, o filme acabava com um policial apontando a arma para ela e a maioria das pessoas ajoelhava e fazia o que o policial estava mandando, de tão realista. Então eu imagino num futuro que a gente tenha mais instalações como essa, que sejam tipo um lugar, que seja, sabe, tudo em croma, você tenha, sei lá, cubos e quadrados e tal, e você quando coloca o óculos, você tem o objeto, mas quando você vê ele de uma outra forma, apesar de você ter o formato dele no mundo real, no virtual você vê ele com uma textura diferente, então dá uma imersividade diferente. É uma tendência que é possível. O problema é como é que você vai fazer isso em escala? Não dá. Se você botar um monte de gente ali, vai começar uma pessoa a se bater na outra. Sim, sem dúvida.
Um interessante, eu acho que eu não falei isso hoje ainda para você, mas acho que é um momento bom de falar, né? Nós parecemos aqui um pouco malucos falando de como as coisas vão ser, né? E Uhum, elas podem vir a ser assim mesmo. Só que nada disso acontece num estalar de dedos. É um processo uhum, evolutivo, né? uhum, Ninguém chegou no 4G sem passar pelo 3G, pelo uhum, 2G, pelo 1G, né? uhum, Então nenhum de nós vai chegar nessa experiência hiperrealista, acessível, onde se sintam cheiros, sintam a brisa, é, o toque, sem ter passado por experiências mais toscas antes, né? Mais uhum, simples. uhum, É um processo evolutivo. uhum, Agora, o quão veloz será a evolução e o quão realista nós conseguiremos chegar, né? Depende exclusivamente dos usuários. uhum, Se um grande número de usuários entrar ali, naquele ambiente, e persistir, isso tem um valor econômico, as empresas vão perceber negócio e oportunidade ali, vão injetar mais dinheiro em pesquisa, em desenvolvimento, e aí a coisa entra num ritmo exponencial. É o que eu de fato enxergo, acredito. Então essa cebola a que nós nos referimos, estou falando de cebola porque são camadas, né, de dentro uhum, para fora. Algumas camadas já estão super prontas ou muito bem maduras. uhum, Outras dependem de camadas interiores que ainda estão imaturas. Então ela tá freada, né? uhum. Não adianta a Apple lançar óculos 3D a preço de banana Não tem se não tem conectividade para isso. conectividade chegando à casa das pessoas, Uhum, né? Então é um conjunto, né? Vence quando todo mundo anda junto, uhum, né? uhum. A gente É estava o que a gente falando está esperando acontecer. do Spatial Computing, faltam ainda três camadas, né? Que é o Creator Uhum. Economy. É. Só para explicar, tá? Esse diagrama não é nenhum estudo é, Científico. único Uhum, e inquestionável. Ele foi construído pelo John Rudolph e uhum, é bem utilizado. Nós poderíamos optar por fundir camadas, né? Mas uhum, vamos usar o modelo dele. O modelo do Creator Economy é de que, alguém precisa transformar as camadas anteriores, infraestrutura, interface humana, descentralização e computação espacial, numa economia interconectada. Alguém queira pagar, comprar, receber, entregar. uhum, Então tem que ter players que desenvolvam ferramentas de design, né? uhum, Tem que criar ambientes de trading, de compra, venda, de troca, né? Um workflow onde se conecte ao mercado financeiro ou se conecte às criptomoedas, senão a uhum, coisa fica sem pé nem cabeça. uhum. Né? Você entra no metaverso, quero comprar um terreno aí, não dá, tem que ir lá fisicamente, lá em Manhattan, no teu terreno, para poder pagar lá um agente que está numa banquinha esperando, Uhum. entendeu? Não, Ah, não e você funciona. precisa, assim como você tem uma pessoa que desenha sei lá, que desenha essa camisa que eu tô vestindo, alguém vai desenhar a camisa que meu avatar vai vestir também. Tem toda essa Exatamente. economia É, criativa do é. metaverso. E aí vamos lá. Criei isso. Criei uma economia, um ecossistema que conecta todos os players e tira vantagem da computação espacial, da descentralização, da interface humana e da infraestrutura. Cara, eu tenho que anunciar isso. Uhum, As pessoas têm que saber que isso existe, que é legal. As pessoas têm que saber que elas conseguem pagar uma conta ou prestar contas à Receita Federal sem ter que levar o imposto de renda do último ano até um balcão, que dá para entrar no metaverso uhum, e mostrar o documento assim da câmera para um agente. uhum. Então, é a parte do discovery. É a hora em que eu invisto em É a sexta marketing, camada. divulgo em redes sociais, faço curadoria, porque vai ter muito lixo de produtos e serviços no metaverso, né? Uhum, É, aonde eu vou formar vendedores, porque olha só, se o metaverso de fato, algum metaverso se popularizar e a compra de terrenos for alguma coisa comum, vão existir agentes imobiliários que vão te fazer uma visita.
Olá, Miguel, tudo bem? Eu vi que você está interessado em comprar terreno. Você já olhou aqui no Brooklyn? Porque Manhattan está muito caro, né? A Uhum. tendência de Manhattan é subir demais. Qual é o teu lifestyle? Você quer viver como no metaverso? Você gosta de ir a festas? Gosta de ler um bom livro à beira do lago? Então, por que não fica aqui nesse bairro? Então, é isso. Nós vamos ver, Miguel, o mundo real reproduzido no virtual. Uhum. É isso que o Exatamente. futuro promete para nós, né? E com isso a gente chega na E aí última nós temos, camada, oi, que é a experiência, a justamente. última, que é a experiência, que na verdade a experiência ela já vem acontecendo, né? Das Uhum. camadas anteriores, mas resolveu-se embrulhar esse modelo, chamando de experiência, porque nós estamos na era da experiência, né? As pessoas não compram uma Harley Davidson, elas compram a experiência de sentir que estão vivas, Uhum. sentindo o vento no rosto e o barulho inconfundível daquele motor 8 cilindros, né? Por exemplo. É, a pessoa não compra um perfume, ela compra a experiência de chegar numa festa e ser notada, Pelo cheiro. né? E que as pessoas quererem ter você por perto, entende? Uhum. Uhum. Então é isso. É o que o Snoop Dogg está fazendo agora. Snoop Dogg, meu amigo, fechou a parceria lá com o Sandbox, que é um metaverso, Uhum. fabricou Ele avatares, comprou um terreno, comprou, ganhou um terreno enorme lá. E inclusive comprou um terreno isso valorizou os terrenos vizinhos, né? ao redor. É. É. Por isso que eu comprei um terreno em Manhattan, no Brooklyn, numa esquina, em frente a um mega terreno. Deve ter umas 100 vezes maior do que o meu terreno. Eu imagino que ali vai se criar uma casa de shows, um Uhum. supermercado. Então talvez valorize o meu terreno um dia, por causa disso. Mas aí, o Snoop Dogg injetou dinheiro nesse negócio, comprou NFTs, Uhum. ele comprou um terreno, construiu uma casa, ele decorou a casa dele com os Bored Ape Monkeys, né? Uhum. Ou, desculpa, Bored Ape Yacht Club. Yacht Club, Uhum. NFTs, Uhum. whatever. E decorou, né? E ele está fazendo show agora nessa casa e vendendo ingresso para estar lá. Os ingressos estão custando 0,9 Acho que é Ethereums, mais de $2.000. mais de US$ 2.000, né? E a propósito, já tem 650 pessoas já compraram o ingresso para essa festa. Então é só você fazer um cálculo aqui simples, 650 vezes US$ 2.000, estamos falando de 1.300.000 para um show virtual do Do Snoop Snoop Dogg, Dogg né? no Sandbox. É. E É. detalhe, você pode comprar um boné dele, uma camisa dele, ou até mesmo um avatar dele, né? Que Uhum. também está sendo vendido no OpenSea. O mais caro que eu encontrei é o Dog 4630. Esse aqui Que está custa sendo vendido a mais de 10 milhões de 10 milhões. dólares. 10 milhões de É muita dólares. coisa. Exatamente. Né? É muita coisa. Assim, qualquer valor é muita coisa se não tem uma função, concorda? E Exato. hoje a função, uma função que poderia fazer alguém pagar 10 milhões de dólares por um avatar do Snoop Dogg é ser reconhecido no mundo inteiro como um maluco que comprou por 10 milhões de dólares um avatar do Snoop Dogg. Então a função é essa. Uhum. A função é de se tornar famoso globalmente Uhum. por uma decisão dessas, né? Uhum. Então, Uhum. isso é ignorância? Não, é simplesmente questão de prioridade. A fama, pelo visto, é a prioridade do indivíduo que comprar esse avatar. Uhum. A gente gravou um episódio com o Paulo Vega, que tem algumas centenas de NFTs, inclusive alguns só que ele tem um viés também especulativo, mas ele enumera 7 motivos que levam uma pessoa a comprar NFT, e esse é um dos motivos fortes. Marcos, a gente estourou É, muito tempo aqui, a produção já está é me verdade. cutucando. É, eu queria E terminar não com uma falamos de pergunta. segurança, hein? Então, eu queria terminar com uma pergunta que tem a ver com segurança e que a gente está sendo bem Fala. otimista, né, no geral aqui em relação ao metaverso, essas novas Sim. tecnologias. É difícil não ser quando a gente
trabalha com isso, né? O Carlos Santana, que é um pesquisador do ITS, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ele escreveu um artigo onde ele fala de uma tendência a gente estava falando de cibersegurança, mas ele fala que a tendência é a cyberinsegurança, ou seja, as pessoas vão ficar cada vez mais inseguras porque elas vão ter cada vez mais dados e cada vez mais afeto a esses dados, cada vez mais medo de perder e cada vez mais inseguras com essa possibilidade. Então eu queria terminar falando sobre isso. Você acha que as pessoas devem já começar a se preocupar de uma forma diferente com os seus dados, com os seus avatares? Como é que você vê essa questão da cyberinsegurança? A gente vai ficar mais inseguro mesmo e precisa aprender a lidar com isso? Ou não, vou usar menos tecnologia para ficar mais seguro? Aí a gente vai ter eleição no Brasil questionando a segurança das urnas eletrônicas, guerra cibernética. Cara, qual é teu comentário geral sobre essa sensação de insegurança que parece ser de fato uma tendência que a gente está vivendo hoje? Olha, eu não li esse artigo que você mencionou, e quando você citou o título que foi dado a ele, ou a palavra insegurança, ou cyberinsegurança, eu achei que ele fosse apelar, né? E estivesse dizendo que as coisas seriam muito inseguras. Eu já estava pronto para dizer a você que as coisas já são inseguras hoje, aliás, sempre foram. Não existe segurança 100% em nada, né? A insegurança é uma condição onipresente na vida, né? Na experiência de viver, né? Então, uma habilidade que nós temos que aprender, já deveríamos ter aprendido, é a conviver com essa insegurança. O que de fato... E aí, à medida que você foi explicando o racional por trás do nome, da palavra que ele usou, eu comecei a ver mais sentido. Porque a insegurança que ele se referia não é a insegurança da informação em si, mas a insegurança que as pessoas vão ter em estar num ambiente digital. Que essas coisas se misturam, né? Se conectam. E aí eu comecei a achar que faz todo sentido. O que acontece, Miguel? Eu ontem falei isso na palestra lá para o IBGC, né? Meu pai é economista e ele tem 80 anos, quase 80 anos. Não é uma pessoa muito íntima da tecnologia. E por vezes eu vi ele indo ao banco mais do que o normal para tirar o extrato da conta bancária dele no caixa, no ATM. Eu estou falando de 10 anos atrás, 15 anos. Porque na cabeça dele havia muita insegurança. Ele dormia e não tinha certeza de que o dinheiro que o banco dizia que tinha na conta dele realmente estava lá, né? E ele encontrou no extrato bancário, papel físico impresso numa máquina do próprio banco, um conforto psicológico, né? Só para citar um exemplo. A gente está falando agora de um mundo que já está muito virtualizado e tende a estar mais virtualizado, onde você vai cada vez menos ter algo palpável para tocar, para ter certeza de que aquilo que você tem ainda continua ali, né? Seja a criptomoeda, seja uma obra de arte digital que você comprou caríssima no NFT, por exemplo, né? Ou a sua casa no metaverso, que agora está num terreno virtual lá na Brooklyn 799. Eu vou te visitar lá qualquer dia desse. Tá jóia. E aí, resultado, de fato, isso vai aumentar a insegurança das pessoas. E aí eu vou trazer para você um exemplo banal, mas que demonstra até onde essa insegurança pode ir. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu gosto de memória. Eu gosto de fotografia. Eu fotografo com o intuito de preservar uma memória de algum fato, de algum lugar, de alguma pessoa, né? E eu já uso câmera digital há muitos anos. Dos últimos 5 anos para cá, eu parei de usar as antigas câmeras e passei a usar o celular pelo comodismo deles e pela qualidade da própria imagem que ele produz.
Mas uma coisa que eu não abro mão, Miguel, não abro mão, é a impressão das fotos em livros. Então, todo ano eu faço uma seleção das fotos e imprimo 2 livros por ano. E por que isso? Por insegurança. Porque eu acho e tenho convicção de que se eu não perder aquelas imagens digitais, aqueles arquivos que estão no meu HD ou que estão numa nuvem que pode simplesmente acabar, né? A Apple vai acabar com o iCloud, sei lá, o Dropbox acabou, whatever. Se isso não acontecer, eu ainda acredito que eu vou ter dificuldades enormes de localizar uma foto que eu esteja procurando num dia, num lugar ou num ano específico. Então eu, ainda ancorado no passado e acreditando na entidade livro físico, imprimo livros e guardo aqui na biblioteca. Tenho 100 e tantos livros ali impressos de fotografia. Então essa é um efeito da insegurança. Então isso vai acontecer também no digital. Nossa vida vai estar meio vazia fisicamente e ela vai estar mais cheia eletronicamente. Então é preciso garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos seus ativos digitais. E tem uma coisa... Correto. É, muito bonito, poético isso. Poético. E tem uma coisa também, principalmente se tratando desses momentos, né, que é foto, vídeo também, que é você perder não porque você não tem mais acesso, mas é porque é tanta coisa, tanto material, que se você não faz uma curadoria constante do material que é importante para você, você de fato vai acabar perdendo o acesso a ele, né? Onde é que está aquela foto, aquele momento que você registrou, né? Então isso tem essa outra... Isso acontece a todo tempo. Isso acontece a todo tempo. Felizmente, alguns sistemas oferecem recursos como a geolocalização das fotos, né? Mas não é fácil você encontrar o que você está procurando, de fato, porque não está bem catalogado. Então, o desafio, Miguel, o desafio agora é múltiplo. Olha só, eu estou no meio da minha vida, eu faço 50 anos esse ano, meio. Tem mais 50 para viver. Nós vamos ver um mundo completamente diferente. A gente só tem que aprender e ajudar a construir esse mundo para não ser chocado por ele. Mas ele está vindo aí. Você acha que quando você... metaverso na veia. Quando você tiver 80 anos, você vai estar rejeitando o metaverso ou você vai estar vivendo lá dentro? Como os nossos... Eu tenho certeza absoluta que eu vou estar vivendo lá dentro. Absoluta. Agora, o que eu vou desejar fazer lá dentro, eu não tenho certeza. Deverão ser coisas que façam sentido para o meu momento, né? Aliás, as pessoas deveriam fazer coisas que façam sentido para o seu momento, né? Mesmo no mundo real. Talvez, quem sabe, eu encontre amigos de faculdade com 80 anos junto comigo para ouvir uma música junto no metaverso ou falar de um livro que a gente acabou de ler. Talvez. Porque a pessoa está em um país, eu estou em outro, e a gente não tem dificuldade de viajar e pronto. Talvez eu faça isso lá no Então a nossa próxima conversa a gente marca lá no metaverso e vê como é que é essa experiência. Mas daqui a 30 anos não, né? Não, daqui a meses. A velocidade vai ser tão rápida. Tá jóia. Bom, muito obrigado, foi um papo assim, incrível, tive momentos muito bons aqui nesse sábado, a gente está gravando num sábado, sempre uma alegria conversar com você, e você que ouviu a gente até aqui, obrigado aí pelo tempo, espero que tenha sido legal para vocês também. Marcos, o pessoal certamente vai querer falar mais com você, vai querer ouvir mais você falando, talvez tenham perguntas para te fazer, como é que te acham e, enfim, faz as suas considerações finais aí. Legal, Miguel. Bom, obrigado. Foi um papo bem divertido e bem desestruturado também, né? Porque a gente foi pensando e foi navegando aqui e ali. Olha, a melhor maneira de entrar em contato comigo é no LinkedIn, né? É a rede que eu utilizo para produzir conteúdo sobre segurança da informação, sobre empreendedorismo, educação, né? E a inovação cruza tudo isso. A inovação está em tudo, né? No empreendedorismo, na educação e na cibersegurança, na segurança da informação. Então tá tudo lá.
fica fácil me encontrar, a gente pode conversar a qualquer momento. E vamos marcar outros, cara, porque dá para explodir vários subtemas aí. Com certeza, com certeza. O próximo a gente, como eu falei, vai marcar lá no Upland. Tá feito. No Upland, Tá a gente feito. marca lá. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Miguel. E até a próxima. Um abraço a todos. Tchau.